Seguindo com o Morning dessa terça-feira, vamos lá, seguindo agora com o nosso convidado que já está entre nós. A regra número 1 de qualquer cartilha de guerra é a que diz a seguinte: para vencer o inimigo é preciso conhecê-lo profundamente. Nosso convidado dessa manhã dedicou boa parte da vida ao combate ao crime organizado, sempre seguindo a tal regra número 1. Seu conhecimento sobre o modus operandi daqueles que transgridem a lei está expresso, por exemplo, no livro Por Dentro do Crime. E nessa obra recém-saída do forno, Laços de Sangue, a história secreta do PCC, para você que nos acompanha em imagem, vê aqui em minhas mãos. Escrita em parceria com o nosso colega de bancada aqui, Cláudio Tonholi. É com prazer que a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa de rádio. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, agradeço a todos os ouvintes da Jovem Pan, é sempre um prazer frequentar essa casa. Olha, doutor, muita coisa já foi escrita, né, sobre o assunto, tanto na imprensa como no mercado editorial, sobre o auto-intitulado Primeiro Comando da Capital. E o subtítulo do livro, como eu disse, A História Secreta do PCC. Que história é essa que permanecia desconhecida até o momento, que o senhor pode revelar para a gente agora nesse papo? Na verdade, a ideia de lançar esse livro é trazer à lume uma memória de tudo aquilo que aconteceu nos últimos quase 20 anos e dos quais não há um registro propriamente dito. Você tem processos, você tem oitivas, você tem notícias esparsas, você tem as investigações, mas você não tem um relato daquilo que aconteceu e de quem pudesse estar do lado de fora e do lado de dentro para ver como se procedeu, qual foi essa evolução e como se conheceu essa história. Isso não existiu até hoje. Então esse é um registro que eu estou deixando de toda a história, desde a sua fundação até a situação atual. Fala, Paulinha. E como começou o PCC? Precisa comprar o livro para ver primeiro. Não pode dar um spoilerzinho? Mas digamos o seguinte, o PCC, na verdade, existe uma afirmação, uma lenda de que ele nasceu em 1993, em 31 de agosto, em função de uma rebelião que houve em Taubaté. Isso de fato é verdade, não era bem uma rebelião, aquilo começou como um assassinato, uma execução, né, de vingança por outras mortes. Esse já é um dado que não existia até o presente momento. Vocês vão poder acompanhar, vão ver no livro, que essa ideia de que houve uma rebelião por si e daí a fundação é uma ideia falsa, porque na verdade aquilo não era uma rebelião, era uma execução. E os rastros de atuação daquelas lideranças já estavam presentes desde 91. Ou seja, aquelas lideranças já matavam e já executavam em parceria desde 1991, sendo que em 93 não foi propriamente a fundação, digamos assim, mas foi um momento em que eles se apresentaram de uma maneira mais coesa, mais forte, que é aquilo que a gente fala que foi o batizado naquela época da organização. Então, ela surgiu de um movimento que foi agregando valores dessas lideranças e eclodiu como corpo na rebelião de Taubaté em 1993. Ô Tonholi, você como amigo de bancada aqui, hoje também é um entrevistado aqui no programa. Você como jornalista, como é que foi a tua ligação, esse bate-bola entre o que o procurador trazia da demanda, né, que ele queria contar no livro, e você como repórter investigativo que é também, já sabia e tinha conhecimento dessa facção criminosa? Eu conheço o Dr. Cristino dos anos 90. Eu fui apresentado a ele por um finado assessor do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marrei. Na época eu tinha voltado da Itália para fazer uma investigação sobre máfia e eu trouxe, acho que, toneladas de documentos sobre máfia. E aí eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí o finado José de Sá falou, olha, na época ele era promotor, hoje ele é procurador, falou, tem um promotor que é a maior autoridade em crime organizado e máfia, aqui você tem que dar para ele isso. E eu fui levar essas toneladas de documentos para o Dr. Cristino, ficamos amigos, e quando o Dr. Cristino, a gente sentou para conversar sobre esse livro, aliás, temos que confessar, quando a gente sentou para conversar sobre o livro, estava presente na mesa o hoje ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, né, doutor? Verdade. E aí, quando eu comecei a ver o material que o doutor Cristino tinha, porque o que tem nesse livro
não são fontes terciárias de você ouvir falar. São depoimentos que o Dr. Cristino tomou pessoalmente das maiores lideranças do PCC e que ele acumulou por anos a fio. Então, desde a gente começou a escrever isso exatamente no dia 13 de janeiro, de lá para cá, foi catalogar, degravar, dar um entorno literário para tudo aquilo que só o Dr. Cristino tem. Quer dizer, um arquivo, o livro, nada daí foi retirado da imprensa, nada daí foi copiado de algum lugar ou de ouvir falar. Tudo são depoimentos colhidos pessoalmente pelo Dr. Cristino em vídeo com gente como o Marcola e o Geleião, por exemplo. É isso que eu ia perguntar sobre essa figura, sobre o Marcola. Ele ainda é o chefe do PCC? O que é que vocês contam nesse livro sobre esse personagem que todo mundo, pelo menos de bater o ouvido, né, já ouviu falar e sabe do poder que teve ou tem? Vamos dizer o seguinte, no início do primeiro Comando Capital, nos meados de 93 em diante, até 1999 e 2000, o Marcos William Herbert Camacho era uma figura terceira dentro da liderança do PCC. Ele assumiu essa liderança posteriormente, e eu falo isso na medida em que existem processos nos quais ele foi condenado por causa disso. Ele foi condenado, inclusive, num processo, eu não sei se ainda já transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, mas ele tem ostenta essa condenação num processo que, inclusive, a acusação era minha como líder do primeiro Comando da Capital. Ele só veio a começar a ter um papel mais relevante dentro da organização a partir de uma rebelião em Taubaté em 1999. E a partir daí, ele começou a desenvolver um papel mais fundamental na organização, que foi se uniu numa luta fratricida até que, ao final das contas, entre as grandes lideranças, ele acabou remanescendo. Hoje, das lideranças originais que criaram o primeiro Comando Capital, só há um vivo. Todos os outros estão mortos, ou vítimas de homicídio, ou de causas naturais, mas estão todos mortos. Só há um, que está no Presídio Federal, dos originais, que é o José Márcio Felício, o Geleião, e os outros que estão hoje vieram daquela época, eles eram terceiros ou quartos que foram assumindo essa posição, e hoje, inclusive recentemente ele foi interrogado no processo da chamada Operação Ethos, onde ele também está denunciado, está sendo processado como líder do primeiro Comando da Capital. Queria fazer uma pergunta para o procurador, e que vale também para o Tognoli. Existe algum receio, algum medo de trabalhar nessa área e de escrever sobre esses assuntos, Tognoli, que envolvem o crime organizado? Medo? Então, todo mundo me pergunta isso. Eu acredito que, se bem que eu acredito que o trabalho correto é um trabalho que não causa essa relação de adversariedade, digamos assim. Então, eu não tive grandes problemas com isso. Agora, é fato que eu tenho algumas cautelas que poderiam ser denominadas cautelas excepcionais. A minha própria presença aqui demonstra o modo como eu cheguei aqui, demonstra isso. Mas eu não tenho não sinto essa pressão. E para o Tognoli também não tem nenhum receio, nenhum medo de falar sobre isso, de escrever sobre isso? Bom, quando saiu o livro, eu preciso falar, quando saiu o livro Assassinato de Reputações do Romeu Tuma Jr., metralharam a casa do Tuma, né? Saiu até no Datena, viu? Enfim, mas eu acho que o doutor sabe melhor que eu. Quem não mente acaba não criando esse tipo de resposta. Acho que as pessoas ficam muito indignadas quando você ataca elas com adjetivos. Quando você traz fatos, e esse é um livro todo baseado em fatos, tudo que o doutor colheu esses anos a fio, você está sendo preciso. A pessoa só começa a se sentir muito incomodada quando você vai para cima da família e quando você usa adjetivos. Quando você é preciso, o cara reconhece, ele fala, bom, é isso aí mesmo. Olha aí. Doutor, não é difícil, não acho que seja um absurdo comparar o PCC a uma sigla partidária como as que existem oficialmente por aí.
E ambos, né, com base nos fatos recentes, cometem crimes, vão para a cadeia, líderes vão presos, como a gente está vendo aí em função da Operação Lava Jato. Visto que esse tipo de ação cresce e prolifera onde o Estado não chega, a pergunta é: onde foi o erro, aonde esse erro aconteceu para que essas facções criminosas que se travestem de partidos e entidades políticas surgiram? Onde foi o cerne do erro do Estado e onde o Estado deixou de atuar para que essas forças ganhassem cada vez mais representatividade, inclusive até com acusações e afirmações de que existem representantes no próprio Congresso Nacional. Isso aí muita gente está atuando por perguntando isso. se existe ligação do PCC com políticos. Tem muita gente perguntando aqui na internet. A ligação do PCC com políticos, da maneira como está sendo questionado, é mais uma lenda do que propriamente uma verdade, né? A atuação deles não tem esse campo, eles não afetam essa área, eles não têm esse contato de uma coisa com a outra, né? Isso se dá muito em razão da comparação que se faz entre o primeiro comando da capital e a máfia na Itália, que tem suas conexões, e logo aqui se faz por analogia: olha, se lá eles têm, aqui eles devem ter também. Mas, digamos, desculpa interromper o senhor, mas fazendo o reverso, por que isso não poderia acontecer? Porque a situação na qual o PCC criou, nasceu e se desenvolveu não guarda conexão ou relação com o aspecto político. Eles não nasceram, se criaram e se desenvolveram dentro do ambiente político, digamos assim, não político institucional, político. Eles se desenvolveram dentro de uma esfera completamente aparteada Se eles tiveram contato com o poder do Estado, foi um contato que eles tiveram num ambiente quase que de conflito, ou, em algumas maneiras, de alguma flexibilização, mas jamais eles se miscuíram ou quiseram ou pretenderam tomar parte do poder político em si. E com qual objetivo a facção foi criada? Olha, se a gente for pensar no que ela foi criada e no que ela é hoje, são coisas absolutamente distintas, né? Digamos assim, o PCC nasceu de uma maneira, ele se alterou várias vezes para chegar ao resultado que ele é hoje. Hoje o PCC é uma grande cartel, é o primeiro cartel brasileiro de tráfico de drogas. Esse é o objetivo deles, dinheiro, quanto mais melhor, maior maneira de ter lucro, quanto mais eles objetivam o lucro, e pelo lucro eles farão qualquer outro tipo de atividade. Eles podem ser traficantes, mas de repente, numa determinada oportunidade aparece um roubo, eles o farão. Se aparece um sequestro, eles o farão. Farão qualquer coisa, desde que dê o retorno que eles pretendem. E esse retorno envolve, inclusive, a ideia de que o PCC deve desaparecer, ou seja, evitar ações que sejam cinematográficas, que sejam ações que chamem atenção. A busca deles é justamente essa, se tornar um anônimo. Cartel... Oi? Ninguém saber que foi o PCC. Exato, anônimo, porque assim eles obtêm lucro e se esquivam da repressão, porque você não vai reprimir aquilo que você não sabe que existe. Essa é a ideia que permeia esse ambiente, a estratégia deles hoje. O senhor falou, pegando um gancho, desculpa, Vini, pegando um gancho, o senhor usou o termo ações cinematográficas. Recentemente, e é uma constante já de um breve tempo para cá, dessas ações de assalto a empresas de transporte de valores, né? Interior de São Paulo, sul de Minas Gerais, você vê que a ação é a mesma: queima carro, apaga, atira no transformador, fica no escuro, tiros, um arsenal de armas muito fortes, esquemas de carros roubados, importados, blindados. Até no noticiário ontem mesmo tínhamos notícia a esse respeito. Então aí o PCC não estaria aí também? Em busca de dinheiro, em busca de receita para financiar as próprias ações da organização criminosa? Quando eu falo em ações cinematográficas, em nome do PCC, eu estou me referindo àqueles atentados, a bombas, explosões desse tipo. Essas ações criminosas, muito embora elas sejam impactantes, você não vê que nelas haja uma declaração de ação por parte da facção. Ninguém chega lá, faz um assalto desses e deixa uma bandeira do PCC lá, por exemplo.
Então você tem uma ação de uma quadrilha ou várias quadrilhas, hoje isso está em fase de investigação, não posso adiantar muito, mas há uma dúvida se são uma quadrilha ou se são várias quadrilhas, porque o know-how que eles estão usando é um know-how muito complexo, quase militar, praticamente, cercando o local, rotas de fuga, armamento de origem militar, coordenação, inteligência, preparação, tudo isso indica com certeza que faz parte de uma organização criminosa, não tem como não ser, essa é a verdade. Agora, esse vínculo é um vínculo que nós temos que determinar, me parece extremamente provável que isso ocorra, mas você não vê isso sendo levado como bandeira ou nenhuma publicização disso como um ato sendo da facção. É a isso que eu estou me referindo. Doutor, agora, peraí, rapidinho. O senhor falou de cartel, aí você falou quadrilha ou quadrilhas. Existe um número, assim, de quantos são os envolvidos no PCC? Qual é o tamanho do PCC, numérico, assim? Olha, eu sou muito crítico dessa ideia que alguém fala assim, olha, tem 100 mil, 50 mil, 20 mil, porque eu vou dar um exemplo. Se você tem um indivíduo que está dentro de um presídio, e esse presídio é dominado por uma facção, como eu já recebi relatos, e o preso está lá e de repente o representante vira para ele, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o sujeito faz. Mas isso não significa necessariamente que ele seja membro da facção. Isso pode significar que ele está sob a influência mas não necessariamente ser um participante. Então é muito difícil você determinar quem é realmente que faz parte como um soldado, como um membro ativo e aqueles que estão sob influência. Eu acho que existe uma confusão muito grande sobre isso. Então, nessa ótica, eu calculo que esses percentuais de milhares é um percentual muito subjetivo a partir do momento que você tem que considerar efetivamente quem é membro, quem está sob a influência dele. Doutor, tem na página 205 do livro, tem um trecho forte. Você entrevistou um chefão da DEA, da Drugs Enforcement Administration, a DEA, a organização americana que combate o narcotráfico, e ele estabelece claramente, gravadamente, conexões nada fáceis fáceis de engolir, eu digo, entre a Bolívia e o PCC. Doutor, como está a questão de Evo Morales, governo boliviano e PCC? Essa é uma questão bem ampla, né? Na verdade, o que você pode determinar hoje é que você tem uma linha de tráfico que sai da Bolívia, atravessa o Paraguai e chega no Brasil através de uma linha, de uma rota que era antigamente obstruída ou adonada, controlada pelo Jorge Rafad, que foi assassinado numa ação cinematográfica e que a partir daí permitiu que se estabelecesse essa linha. O interessante de se notar é o seguinte: se você for procurar realizar uma pesquisa sobre cartéis, você vai chegar assim, olha, no México você tem Sinaloa, você tem não sei o que, você não sei onde. Na Colômbia você tem Farc, você tem não sei o que, você tem outras. E na Bolívia, de onde o tráfico vem essa linha, quem que você tem? Você não tem ninguém, não há referência sobre o cartel. O que você tem são os sindicatos, aquelas associações, inclusive a Federação de los Cocaleiros de Cochabamba, da qual o Evo Morales, o atual presidente da Bolívia, é também presidente. Ou seja, há uma coincidência entre algumas autoridades bolivianas e a propriedade ou ação como membros de sindicato de produção de cocaína, de folha, especialmente, folha de coca. Devemos lembrar aqui o seguinte, que essa folha de coca produzida nessa região, que é a região de Chapare, é uma folha de coca que ela não é passível de ser usada in natura, ou seja, você não é aquela folha que o boliviano usa para mascar em grandes altitudes para mitigar os efeitos. Esse tipo de folha de coca, ele é ácida e grossa, então se a pessoa for mascar, ela queima a boca. Então aquela produção não pode ser destinada ao consumo próprio. No entanto, ela é produzida em grande quantidade.
Então, você associando esse raciocínio, ou seja, você não tem cartéis, você não tem organizações criminosas, por mesmo uma notícia nas pesquisas, tudo que foram feitas sobre cartéis bolivianos, mas você tem essas federações, se torna claro que esse transporte, a transformação dessas folhas de coca e cocaína passa por esse caminho. O senhor está dizendo que o governo de Evo Morales é no mínimo conivente com... Não propriamente, eu não estou dizendo isso propriamente, estou dizendo apenas que existe esse tipo de fazenda, que essas fazendas produzem a folha de coca, que essa folha de coca é impossível de ser consumida dessa maneira como tradicionalmente se afirma que se faz, e que desse fluxo acaba criando a matéria-prima que o Brasil acaba absorvendo. Doutor, eu queria saber se em algum momento houve algum erro do Estado com relação ao combate ao PCC, se demorou para perceber o crescimento dessa organização e se ainda tem alguma solução. Existe solução para acabar com o PCC? Essa pergunta tem duas partes. Vamos dizer o seguinte: é muito fácil para quem está hoje fazendo uma regressão ao passado dizer assim, olha, deveria ter sido feito isso, deveria ter sido feito aquilo. Só que a gente devemos lembrar que naquela época você não tinha a perspectiva que você tem hoje. Acho que nem eles mesmos sabiam onde eles iam terminar. Isso, praticamente eu não posso afirmar isso objetivamente, mas é uma certeza que eu tenho. Eles não tinham ideia de onde eles iriam chegar. Eles chegaram ao resultado que eles chegaram hoje. Agora, se o Estado falhou, é óbvio que o Estado falhou, porque se o Estado fosse perfeito, isso não teria acontecido, eles não existiriam. Né? Essa é uma ideia. O Estado demorou, isso é histórico, todo Estado demora para fazer. Agora, essa evolução toda talvez pudesse ter sido combatido de uma maneira mais eficiente se houvesse uma compreensão desse fenômeno, se houvesse uma interação entre as diversas esferas de atuação do Estado. Acho que isso foi o principal defeito. Faltou interação no Estado nesses anos todos. Agora devemos lembrar que eles caíram várias vezes e que o crescimento deles foi obstado várias vezes. Ou seja, eles poderiam estar muito mais fortes do que eles estão hoje, não estão, porque houve uma ação que conseguiu reprimi-los até um determinado ponto. Eu vou citar um fato que eu acho que é interessante, por exemplo, o modo como essa organização se estruturou e como ela mudou de 2003 em diante. Né? Isso aconteceu muito depois de um fato muito curioso, que foi a presença no mesmo presídio do Marcos Williams Rebar Camacho e do Maurício Hernandes Norambuena, o comandante Ramiro, tenente-coronel do exército cubano, que foi treinado na Alemanha Oriental, igualmente, era um indivíduo, um chileno, que participou do sequestro, salvo engano, do Washington Leveto aqui, um indivíduo especialmente treinado para isso, eles ficaram no convívio juntos por um ano, mais ou menos, num presídio em Presidente Prudente. Não era o isolamento, era aquilo que se chama o panelão, onde todos estavam presentes. Depois dessa época, não estou dizendo que foi ele que fez, nem que isso aconteceu, mas depois dessa época, a própria organização se reestruturou internamente. Então ela deixou de ser aquela organização tradicional, piramidal, com um chefe em cima, e passou a ter uma estrutura celular, como é que se fala? Descentralizada, com tesouraria, com isso, com aquilo, criou toda uma estrutura em reordenamento interno. Era possível prever isso naquele momento? Muito difícil de prever que ela se reestruturasse daquela maneira, mas aconteceu. Então, até aquele momento, eles estavam sofrendo, sofrendo uma pressão muito grande, depois disso eles conseguiram evoluir e dar um salto. Hoje você pode regredir e lembrar esse fato, mas naquele momento isso era imprevisível. Fala, Tonholi. Doutor, saiu uma notinha no Radar da Veja semana passada, alegando que o Marcola anda falando na justiça que não é mais o chefe do PCC por conta dele se defender de alguns processos. Ele não é mais o chefe do PCC? Olha, ele declarou isso no interrogatório de um processo que ele está respondendo pela Operação Ethos. E só o promotor que trabalha nesse processo, que inclusive é um extremamente capacitado, o Dr. Lincoln Gakia, que é um amigo, que hoje comanda essas ações, ou pelo menos tem
o maior entendimento sobre o PCC hoje, ele que poderia lhe dar essa resposta, porque ele que conduz essas investigações. A gente está aqui no Morning Show hoje recebendo o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, falando do lançamento do livro que ele faz juntamente com o nosso companheiro aqui de bancada, Cláudio Tognoli, Laços de Sangue, esse que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos. Daqui a pouco a gente volta nesse papo, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Hoje aqui no Morning Show estamos conversando com o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, que lança Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Muito se fala em corrupção no país hoje, e quando o tema é corrupção, a gente já associa diretamente ao Congresso Nacional, à classe política, e não nos atentamos para as pequenas corrupções no dia a dia que cometemos, né? O suborno de um guarda aqui, parar numa vaga que não é destinada a você ali. E aí eu incluo também a corrupção que permite que, digamos, agentes carcerários recebam dinheiro das facções e façam vista grossa. E hoje a gente tem no presídio computadores, celulares, explosivos que entram para que presos possam fazer lá as explosões para fugirem da cadeia. Quer dizer, o senhor como um homem de justiça, como o senhor vê isso? Porque é uma situação em que nós nos olhamos de uma maneira ridícula. Mas espera aí, o celular funciona dentro da cadeia, mas o sinal fora não funciona. Como o senhor, como homem de justiça, acha que isso pode acabar? E como o senhor vê essa situação atrelada ao fortalecimento de facções criminosas que administram o crime de dentro dos presídios? Vamos dizer o seguinte, a maioria dos agentes penitenciários são profissionais extremamente corretos, né? Que têm condições de trabalho extremamente adversas, poucos recursos, uma remuneração abaixo do que realmente eles merecem. Eu estive, inclusive, com algumas representações deles em Brasília, no Congresso Nacional. Então, em geral, o agente penitenciário é uma classe muito sofrida e que padece com falta de recursos. Evidentemente, assim como em todas as instituições, você sempre vai ter alguém que contraria as normas e que acaba se corrompendo ou não, ou de alguma forma flexibilizando algum benefício, ou introduzindo um celular ou alguma coisa. Isso é possível. Agora, o celular é o núcleo e o coração da organização criminosa no Brasil. Eu acho que o celular é a grande problema e a grande questão que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque a partir do momento em que eles criaram as primeiras centrais telefônicas, isso nos anos 2000 até hoje, esse sistema continua operando, continua sendo assim. O indivíduo que está dentro do sistema prisional e tem um celular, ele controla online toda a atividade criminosa que está fora do presídio. Ele tem esse poder de mando, ele tem o poder de controle, e esse controle é online, ou seja, ele é imediato. Uma vez, inclusive discutindo isso com um dos líderes do PCC, o José Márcio Felício, eu estava discutindo isso com ele, ele virou para mim e disse assim, doutor, aí um outro colega falou assim, mas o advogado vem uma vez por semana e ele passa a mensagem, recebe a mensagem, e o Zé Márcio disse para mim o seguinte, doutor, entre eu receber uma mensagem e eu mandar outra, passa uma semana o mundo vira. Ou seja, é muito diferente você receber a mensagem e mandar a mensagem e você ter o controle online daquilo que está acontecendo. Eu advogo particularmente a necessidade do bloqueio total do sinal de celulares em todos os presídios indistintamente. Eu acho que isso é uma necessidade imediata de uma implementação, uma primeira medida que deveria ser tomada. Agora, é verdade. Nos parece óbvio, né? O que impede isso? O custo é uma questão, mas existem alguns questionamentos técnicos, né, que poderiam ser respondidos. Vamos dizer o seguinte, se você tem um presídio numa área urbana, você teria que limitar o sinal a uma área muito determinada, porque você tem a cidade em volta. Então você não pode bloquear um bairro, por exemplo.
Você teria que bloquear um prédio, um presídio, que é uma área geográfica muito restrita. Então você tem essa dificuldade. Por outro lado, você tem um presídio que está, como o de Presidente Prudente, que está no meio da estrada, que não tem nada. Então ali você tem uma conformidade geográfica completamente diferente. Então, para você efetuar o bloqueio do presídio, não há uma solução determinada e única. Você tem que verificar caso a caso e ver qual é o tipo de bloqueio que é necessário para aquele determinado presídio, conforme suas condições urbanas, ou não. Então essa é o grande problema. A outra questão diz que se refere também à comunicação entre as lideranças, né? Vamos dizer o seguinte, a legislação brasileira não permite uma segregação absoluta, sempre permitirá uma forma de comunicação. A nossa grau de isolamento que nós temos no Brasil está muito longe do grau de isolamento que se permite na Itália e nos Estados Unidos. Ali você tem onde você tem grandes enfrentamentos com as organizações criminosas, com as máfias, entre aspas. Lá você tem um isolamento muito mais severo. Se você for ver o isolamento ao qual foi submetido um traficante mexicano muito conhecido, El Chapo, se você vê as circunstâncias nas quais ele está encarcerado, é realmente extremamente severo. Para você ter ideia, ele só assiste um filme, ele tem direito à televisão na sala num momento só de lazer, e é o mesmo filme o mês inteiro, um documentário. Ele tem que assistir o mesmo documentário. Ou seja, há restrições de tamanha segregação. Por quê? Porque são compatíveis com o grau de periculosidade que o indivíduo demonstra. Não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai. Obviamente você tem essa segregação para quem assume uma posição de hierarquicamente ou possui uma periculosidade extremada ou hierarquicamente superior. Então você tem essas restrições. No Brasil nós não temos isso. Então, como é impossível por uma força, por determinação legal de você isolar completamente, você tem essas restrições, você não tem como garantir que uma liderança seja absolutamente isolada do comando de uma organização. Esse é um problema que o legislativo deveria enfrentar ou enfrentará cedo ou tarde para que possa dar uma solução a essa questão. Doutor, tem uma história de filme que eu queria lembrar aqui, eu acho que o ouvinte vai gostar. A questão era a seguinte: tem um amigo que hoje trabalha no New York Times, o Kirk Sample, e na época ele trabalhava no Boston Globe, com base na Colômbia. Aí ele veio para o Brasil fazer uma matéria do PCC, me pediu ajuda, eu apresentei, isso faz 13 anos. Apresentei para o Dr. Cristino. Aí ele estava hospedado num pequeno hotel aqui na Rua Silvia, perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Aí o Dr. Cristino interceptou. O que aconteceu? O Kirk conseguiu entrevistar o Geleião, que era o chefe do PCC na época, e o Geleião, segundo o doutor apurou na época, cismou que o jornalista americano era alguém da CIA e expediu um salve de que era para matar o jornalista. E o doutor Cristino interceptou, igual a filme, claro, com autorização judicial, um fax que tinha um e-mail da mulher que ia comandar a ação de extermínio do jornalista, era deborapcc@bol.com.br. Aí o doutor me avisou disso, nós fomos lá, avisamos o Kirk e ele se mandou do Brasil. Pergunta: lembrando que o PCC sequestrou um jornalista da Globo, qual que é a visão que o PCC tem hoje da mídia? O momento que eles sequestraram o Portanova, ele foi precedido de uma série de tentativas de publicizar anúncios, de publicizar notícias favoráveis à facção, que foram recusados pela mídia. Quando a mídia se recusou, em geral, eles inclusive fizeram uma lista. Mas o que seria favorável? Eles queriam que noticiassem, digamos assim, torturas que não existiam, más condições, o regime de opressão. Dos presos, sim, no caso. do preso. Eles queriam que isso fosse publicado da maneira que eles queriam. Inclusive, eles fizeram uma lista de jornalistas, publicaram num site, esses jornalistas se recusam a publicar, até porque essas notícias que eles davam, elas eram checadas e não correspondiam à verdade.
Então, precedido dessas medidas, eles culminaram por ter uma decisão de que eles iriam veicular aquilo que eles queriam. E o sequestro do Porta Nova foi o resultado dessa decisão. E isso ficou estabelecido, houve o processo, diversas pessoas acabaram sendo presas e condenadas em razão dessa ação. Como eu disse antes, o primeiro comando da capital hoje ele não tem esse objetivo de se tornar, de publicizar a sua ação, muito pelo contrário, no que importa a eles é até negar a sua própria existência, justamente para evitar esse tipo de confronto. O que eles podem ter, o que se move agora é outro tipo de ação. Eles tentam um movimento, uma justificativa, aderindo a movimentos pela legalização da droga ou fazendo parte daquele momento de sem teto, etc., que supostamente buscam essa bandeira para justificar suas atividades. Mas certo. Eles não vejo eles nesse contato como era antigamente. Certo. A gente conversou com o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, aqui no Morning Show, falando do assunto que é o tema desse livro aqui, Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Vamos ao serviço. O livro vai ser lançado quando, onde? Tonholi, e aí? Nessa quinta-feira... Você é entrevistado e entrevistador hoje. Opa, eu tô vendo. Nessa quinta-feira, 9 de novembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 18h30. Por favor, compareçam com coletes à prova de bala.